É nosso entrevistado de hoje no estúdio, o deputado federal do PT, Vicentinho. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Boa tarde. Deputado, boa tarde. Boa tarde, professor Duda. Bom, é a quarta ou quinta vez que eu entrevisto o Vicentinho. Gosto muito de entrevistar você, viu, Vicentinho? Obrigado, porque professor. você, com toda a importância histórica sua, não se furta de colocar suas opiniões, suas ideias. Você tem dado sempre grandes entrevistas aqui na TV Prevê. E eu agradeço sempre a oportunidade, professor. E o Vicentinho, talvez depois do Lula, talvez na nossa república tenha sido o líder sindical mais importante, ou talvez está entre os 2, 3 mais importantes. E essa vez ele vem para a região, onde ele tem prestado um serviço muito grande na região. Depois eu quero saber até da agenda do Vicentinho na região. Mas ele vem porque ele foi agraciado lá em Pederneiras com o título de cidadão de Pederneiras. Para mim é honra. E hoje à noite você vai receber lá? Hoje à noite, se Deus quiser, todos estão convidados. Quem foi o vereador que... Foi o vereador Solana, que hoje Solana é vice-prefeito, que teve a iniciativa. Agradeço ao vereador Solana e eu soube que foi uma decisão unânime. Fico mais feliz, portanto agradeço a todos os vereadores. O seu grande trabalho para Pederneiras consiste no assentamento Aimorés, lá que é realmente um trabalho seu, que está ganhando até um posto de saúde agora, um atendimento. Fala um pouquinho sobre esse assentamento, Vicentinho. Pois não, eu conheci dois líderes comunitários do assentamento, 3 na verdade, né? A Cláudia, falecida recentemente, o Bueno, que também faleceu recentemente, foi com ele inclusive ao presidente Lula, e o Celso, nosso jovem conselheiro, bacharel, advogado. Foi com eles que nós tivemos os primeiros contatos, professor, e fui ver a dura realidade daquele povo que ali estava querendo terra para nela viver, produzir, plantar. Nessa audiência com o presidente Lula e com os processos jurídicos, nós conseguimos o direito ao assentamento, à legalização. Agora a busca da melhoria, portanto, para aquele povo. Água potável, portanto os poços artesianos, também adquirir um trator para a comunidade. Comunitário. É um trator que é para ser comunitário. Como ainda tinha problema de ilegalidade, ele é um trator que está sob a responsabilidade da prefeitura, e o prefeito assumiu por isso conosco ontem, que vai discutir com as associações para ver uma forma de eles terem acesso ao trator. Né? Também tem o mandado de verba para a Santa Casa de Misericórdia, que atende a comunidade lá, e outros projetos mais. O mais recente é o projeto em que se transformou em realidade, que foi a instalação de um belíssimo posto de saúde no meio do assentamento, que não é somente para os 375 assentados, as 1.000 pessoas que lá moram, mas também para fazendeiros, 1.000 pessoas ali. que são 373 assentados, aí com seus familiares, são mulheres e crianças. Multiplicar por 4. E lá vai ter dentista, né, atendimento público, vai ter médico. Então, eu achei engraçado porque é um posto no meio do mato, né, mas é exatamente no meio da comunidade que está ali produzindo, vivendo. Quero parabenizar, portanto, a administração, desde a prefeita, a nossa prefeita Ivana, e o prefeito atual, o Daniel, por ter cumprido o papel. Também quero agradecer ao meu Partido dos Trabalhadores e ao meu conselheiro Celso por estarem envolvidos nesta luta em benefício da cidade. Enfim, eu estou muito feliz por isso e quero dizer ao povo de Pederneiras que eu farei de tudo para ser um digno filho da cidade. Muito bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É porque eu sei que o senhor também tem o título lá, né, professor? Eu recebi com muita honra. Ah. E é o mesmo Solana que foi quem realmente me indicou para o título, é a mesma pessoa que está indicando. Parabéns, merecido. Solana é uma pessoa... Você é uma pessoa também encarregada de muita dignidade, tem uma história muito bonita, obrigado, e goza do respeito do nosso povo muito. Obrigado, viu? Que tipo de produtos já tem ali nesse assentamento? Bom, eu ganhei uma cesta bonita ontem de pimentão desse tamanho. Coisa linda que está produzindo, que está vendendo. Mas lá tem vários tipos de produtos da comunidade, e o que é inerente à vida do agricultor familiar, né? Já estão produzindo
enfim, estão querendo criar, né? Eu sei que o Celso já está, inclusive, construindo lá um tanque para a produção de tilápia. Enfim, o povo se vira, e, se Deus quiser, renda para a comunidade. Muito bom, muito bom. Deputado, você como um líder histórico do Brasil, do maior respeito, principalmente dentro da sua comunidade, e respeito também dos seus adversários. Como é que você enxerga esses movimentos que não tem partido por trás, não tem sindicato por trás, brota sem agenda, sem nada, do meio da população e milhões de pessoas vão às ruas? Bom, primeiro, confessar que foi uma surpresa esse movimento, como ele surgiu. Uma surpresa também, nem tanto porque a forma ela já existia e eu sou uma pessoa tuiteira, por exemplo, eu acompanho as redes sociais, presto contas online da minha atividade, onde é que eu esteja. O Brasil já sabe que eu estou aqui no seu programa, não é? E em Brasília eu acompanhava lá, via movimentos assim. Vamos à torre hoje dar a hora do beijo. Aí marcava 3 da tarde, chegava aquele monte de jovens, se beijavam e ia embora. Outro dia vamos fazer o rá, que chegava num lugar, gritava. Outro dia vamos tirar a camisa. Enfim, falei, nossa, se essa juventude um dia pensasse em fazer isso por defesas, por coisas sociais, mas que pena que faz esse tipo de brincadeira e tal. Não é que um tempinho depois aconteceu o que aconteceu. Um movimento que aconteceu a partir do aumento do preço das passagens, embora esse preço da passagem, esse protesto foi apenas um pingo d'água de algo que estava represado há muito tempo. É verdade que o movimento não tem panfleto, não tem carro de som, não tem um líder. É verdade também que nesse movimento tentou se aproveitar dele, sobretudo grupos de extrema-direita, grupos reacionários, racistas, homofóbicos, mas aos poucos o movimento foi criando a sua própria característica. E como disse o cantor Seu Jorge, que lança uma música, não é só 20%, o movimento fala dos direitos iguais, fala de oportunidades, fala contra a violência, fala contra a corrupção, né? E este movimento tem que ser visto com um profundo respeito, e que pese, a gente não está lá, em que pese ter uma crítica ao meu governo, ao meu partido, também aos outros partidos, mas os jovens já perceberam que podem fazer a crítica aos partidos, pode ser um movimento suprapartidário ou apartidário, mas não contra a existência dos partidos, porque uma sociedade sem partido não é democrática. Uma sociedade sem organização social, sindicatos, não é democrática. Então, você percebe que aos poucos, como eu já vi, faixas falando de questões como não a dupla função, que inclusive é um projeto meu, que proíbe o motorista de ônibus de ser motorista e cobrador ao mesmo tempo, como também já está falando da Constituição. Já vi que em Curitiba, essa semana, a grande manifestação tinha faixa de partidos, de vários partidos, de movimento social. Então eu acho que esse movimento começa a entrar num leito, que é o leito da demanda, da reivindicação. E quero aqui saudar a presidenta Dilma, porque a primeira atitude dela, antes do depoimento que ela mandou para o Brasil inteiro, foi dizer de manhã cedo, o Brasil amanheceu melhor, a democracia amanheceu mais forte. E ela está tomando todos os cuidados. Hoje, inclusive, ela está reunida nesse momento com os ministros para considerar o grito que vem das ruas, as vozes das ruas. Hoje à noite terá uma reunião com a coordenação da nossa bancada. Eu, inclusive, sou parte desta bancada, dessa coordenação. Não vou poder estar por causa da homenagem, que muito me honra, em Pederneiras, mas para discutir o que fazer. E vejam que o Congresso, por exemplo, já está se movimentando. Foi determinante a movimentação da comunidade das manifestações quando, para votarmos, por exemplo, uma coisa que jamais seria aprovada, que era aprovar que a riqueza do pré-sal fosse, por exemplo, para a saúde e para a educação. Então foi uma coisa importante. Também a votação a respeito da PEC 37, que nesse caso ainda poderia ter um aprofundar maior do que significa esta PEC, mas foi rejeitada neste momento. E também aprovamos na última quinta-feira, aprovamos a isenção da cobrança de PIS e COFINS e incidentes sobre transporte ferroviário, aquaviário,
metroviário, transporte público, para baratear o preço da passagem, garantir um mínimo de condição. Agora, professor, nos coloquemos no lugar de um jovem da periferia de São Paulo, que acorda de madrugada para pegar 2, 3 ônibus, metrô, tudo lotado, naquela barulheira, naquela violência, para ir trabalhar. É claro que é um desaguar. Nós, do Poder Legislativo, nós, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, é que temos que ter a humildade e o respeito democrático para ouvir e ver como é que a gente interage com a nossa comunidade. Eu quero, inclusive, parabenizar o meu Partido dos Trabalhadores, parabenizar os meus companheiros de Duartina, que eu tive uma reunião hoje de manhã com eles, trabalhadores rurais, parabenizar a Central Única dos Trabalhadores, que agora acaba de se reunir com os sindicalistas de toda a região. Eles estão decidindo fazer manifestações, chamar os jovens e estar juntos, sem bandeira, sem provocação, mas com itens que têm a ver com a vida, 40 horas semanais, fim do fator previdenciário. Então, eu acho que vai haver uma interação aí na caminhada que vai ser feita. Agora, o conselho que eu dou para meus companheiros líderes políticos, comunitários e sindicais, que use isto aqui. Se não usar, se não entrar nas internets, se não entrar nas redes sociais, você pode ser passado para trás. Porque imagine a ditadura militar se naquele tempo tivesse esse meio de comunicação que você faz independentemente. E nas pesquisas, professor... E no mundo já derrubou vários governos. Claro, né? Professor, e ontem saiu uma pesquisa dizendo que as redes sociais, na hora do jornal de maior circulação do Brasil, que é o Jornal Nacional, é a hora que estão mais ativas. Então não tem mais coisa escondida nesse país, não tem mais controle, e isso é positivo para a democracia. Então parabéns aos movimentos, e que esse movimento seja cada vez mais direcionado para a dignidade humana, que é o que nós sempre sonhamos e lutamos. Que leitura que você faz? Se não tivesse tido esses movimentos, a PEC 37 teria sido rejeitada? Se não tivesse tido esse movimento, a PEC poderia ter sido rejeitada, mas por uma votação com a margem muito pequena. Havia uma divergência lá sobre a PEC, não é? Há questionamento sobre o papel do Ministério Público, mas poderia ser rejeitada mesmo, mas com uma margem pequena. Agora foi uma margem de 400 a 9. Foi uma coisa... Foi uma coisa assim fantástica. E já tem outros projetos para definir o papel da polícia judiciária, do Ministério Público, para ver como é que se atua de maneira que as investigações não sirvam de abuso do poder, não sirvam de execração, que já teve casos que o Ministério Público investigou. Antes de investigar, já denunciou e já criou constrangimento para cidadãos. Então, é preciso criar esses mecanismos, sem impedir a verdadeira apuração. Acho que vamos chegar a um entendimento sobre isso. Como é que você viu um deputado federal ir preso, Vicente? Olha, é a primeira vez que a gente assiste este fato. No caso do deputado Donadon, se exauriram todos os procedimentos. Então era o que ia acontecer. Portanto, o Donadon, que se entregou, evidentemente, para não criar um constrangimento, inclusive na própria Câmara, vai ter aí 5 sessões até essa semana para poder consolidar o processo e respeito absoluto à decisão do Supremo Tribunal Federal. Que leitura que você faz, de acordo com a Datafolha, da queda de mais de 30% na popularidade da Presidente da República? A mesma leitura que eu faço da queda do Geraldo Alckmin como governador, que saiu hoje. Saiu hoje? Saiu hoje. Quando eu não vi. E ele caiu, acho que caiu para 18%, alguma coisa assim. Então, na verdade, o que existe é um não ao que está aí, um não geral. Como eu falei, há tempo de se corrigir, não é? Porque, na verdade, professor, o que é que acontece? A nossa juventude, ela participou de momentos importantes no Brasil. Na época da luta armada, onde muitos perderam a vida contra a ditadura militar. Na época das eleições diretas, na época do impeachment, havia um foco. Não é? Agora a juventude participa dessa maneira e questionando a tudo e a todos, porque de fato ela vai obtendo também informações e vai conseguir separar o joio do trigo. No nosso governo é que tem uma certeza muito grande que o Brasil mudou e mudou para melhor. Agora, se o Brasil mudou e mudou para melhor e mudou bem, graças a Deus, e há insatisfação, tem alguma coisa que está errada. Nós temos que tentar reconhecer e eu espero que a gente consiga acertar
o passo para melhorar mais ainda. Porque eu só sou deputado por causa do povo. Nosso presidente é também por causa do povo. Graças a Deus, é o povo que define os caminhos, é o povo que troca, é o povo que põe, é o povo que tira, e que pese, se não ocorrer reforma política, o povo, infelizmente, será sempre levado a colocar grupos dominantes que têm poder econômico. E nós temos que fazer esse plebiscito para sentir do povo o que é que o povo quer. Né? E vamos debatendo. O telespectador Tavares, ele pergunta assim: deputado, por que os petistas não dizem mais a palavra maracutaia? Olha, Tavares, essa palavra ela deve continuar sendo dita. E os petistas estão tão sofrendo com tantos ataques que finda não falando. Esse caso do Mensalão é um caso altamente sério, é um caso em que pese o assodamento no julgamento, em que pese julgamento altamente eivado de concepções políticas equivocadas. Eu não consigo entender por que é que o Mensalão de Minas Gerais, que foi muito antes, foi onde nasceu essa postura, e não foi julgado até hoje. Por quê? Se foi primeiro, por que do PT foi julgado depois? É para a gente refletir sobre isso. Eu não sei porque foi que deixaram para marcar o julgamento exatamente no período, aliás, eu não sei, colocaram o julgamento exatamente no período das eleições para tentar destruir o nosso partido, e o partido cresceu em todos os municípios. Então o Poder Judiciário não é perfeito não, tem muitos erros, aliás, também é acusado de corrupção. A verdade, pessoal, é que nós temos que compreender que todo mundo pode errar, que não tem ninguém imperfeito. Nos outros partidos tem gente séria, no nosso partido a gente cometeu este erro, eu assumo também como parte desse erro, que é a história da informalidade nas contribuições de campanha, que foi o principal motivo. Agora, é preciso olhar direito o julgamento para não condenar inocentes e não transformar em bandido quem agiu. Quem não é. Então isso é o cuidado, que a justiça é para todos, não é só para alguns. Mas este caso é um caso, porque o que acontece? Tem muita gente que não engole o Lula presidente da República, que não engole a Dilma, que não engole o nosso partido, que surgiu da classe operária, que surgiu do campo e começa a fazer coisa. Vamos pensar um fato para comparar. Por exemplo, educação. O nosso professor Fernando Henrique Cardoso, porque eu tenho um grande respeito, ele era doutor honoris causas. Quantas universidades públicas ele construiu? Nenhuma. O Lula construiu 14. Escola Técnica Federal. Quantas o professor fez? Nenhuma. O Lula 214. O PSDB, desculpe falar dessa forma porque é verdade, através dos seus intelectuais, criaram um mecanismo de aprovação automática dos nossos filhos, que na hora da faculdade, professor, não sabiam fazer uma redação. Então, passar automaticamente, apenas para mostrar as estatísticas. Por outro lado, o Lula cria o ProUni, né, que assegura oportunidade para pessoas negras, pobres, indígenas, né, cria sistemas para introduzir o nosso povo negro, para poder tentar mudar um pouco essa história. E o exemplo da Coreia é o melhor exemplo. Investimento na educação. Por isso que a aprovação agora do dinheiro do pré-sal para a educação será um grande caminho a ser percorrido. Eu sei que essa palavra maracutaia, realmente o nosso amigo Tavares tem razão, mas é isso. Vamos tomar o cuidado para separar o joio do trigo. Eu não posso condenar, Tavares, a sua família, se você tiver um membro na sua família que seja bandido. Eu não posso condenar uma igreja se tem um padre que é pedófilo. Eu não posso condenar o Congresso ou o governo se tem um que comete erro. E assim, se a gente consegue separar, inclusive na hora de votar, principalmente na hora de votar, que tem gente que vota por brincadeira, né? Tem gente que vota porque deram dinheiro para ele votar, tem gente que vota porque o camarada é bonito, porque a mulher é atriz, tem a mulher peira. Em algum lugar aí pelo interior, lá no meu interior, tinha mulher rapadura. Quer dizer, essas pessoas são candidatas por algumas condições que não são bem para defender tese, para atuar. É por isso, professor, que eu queria dividir com o senhor e com os ouvintes o fato deste parlamentar aqui ter sido eleito pelo site Congresso em Foco,
que é um site crítico e altamente independente, e tem me colocado dentre os 513, entre os 8 melhores deputados federais do Brasil e do estado de São Paulo, entre os 3 melhores. Então, isso mostra que... Agora, eu fui na televisão? Não fui. Eu sou bonito? Não sou. Eu tenho dinheiro? Não tenho. Eu tenho televisão, helicóptero? Não tenho. E muita gente não votou porque não sabia. Agora, abestalhado, vota em mim. Eu não tenho nenhum problema com meu amigo Tiririca. Enquanto eu fiz 1.010 pronunciamentos, ele não fez nenhum até hoje. Mas eu respeito muito ele. Só estou apenas questionando a postura de muita gente que vota por brincadeira. É hora de votar sério. Porque a gente reclama, mas na hora de votar, tem gente que no dia da eleição, professor, fica procurando papel no chão para descobrir em quem votar. E se fizermos uma pesquisa para perguntar em quem o eleitor votou, muitos não se lembram em quem votou. Verdade. Rapidamente, responde isso. Tem uma curiosidade minha, você que é um líder do PT. Qual a imagem que você tem do Romário como deputado federal? Muito boa. Diferente de outros. O Romário, inclusive, eu participo junto com ele da luta em defesa das pessoas que têm doença rara. Eu sou muito sensibilizado com isso, tenho ajudado muitas famílias, porque doença rara significa remédio caro, caríssimo e dificuldade. O Romário é um sujeito muito sério, tem atuado muito bem e tem feito questionamentos importantíssimos, inclusive a FIFA. Então, ele diferente de outros artistas, digamos assim, outros atletas, ele tem uma atuação muito boa. Você achou um absurdo também o valor dos estádios construídos, Vicente? Olha, se os estádios foram construídos por valores reais, é um absurdo, mas era uma necessidade. O Brasil ganha a Copa do Mundo. Não é? Como é que vai conseguir garantir um espetáculo como aquele que nós tivemos ontem? Com segurança. Por exemplo, tem estádios aí que não vai depender mais de energia elétrica, é energia solar, aproveita a água e dá uma condição de dignidade para todo mundo aqui gosta do esporte. Muito dinheiro, né, Vicente? Então, eu acho que o nosso povo erra nos seus planejamentos. Quantas obras você percebe? Mesmo em casa, você planeja fazer uma reforma em casa, no final das contas o dinheiro é muito mais caro. O que nós não podemos concordar, e aí se tiver denúncia e comprovação, vamos combater, é se há corrupção e se há desvio de dinheiro. Até agora não foi dito isso. Essa pergunta aqui você já até respondeu, então procura falar pouco sobre ela. É o Breno da Vila Falcão. Ele fala assim: o senhor era contra ou a favor da PEC 37? Eu era contra a PEC 37, porque eu entendia que o Ministério Público não poderia, de forma nenhuma, ser, digamos, retirado do direito de participar das investigações. Eu só não concordava com a ideia do mesmo promotor, do mesmo servidor público, fazer a investigação e depois ele dar o parecer no julgamento, porque ele corria o risco de, pode ser tendencioso numa hora como essa. Por isso que a nossa deputada Marina Santana vai apresentar um projeto de lei, e nesse projeto de lei existe o direito de fiscalização do Ministério Público, de investigação, como também dos delegados, de forma que possa atuar ali em conjunto para o bem da comunidade. E nesta PEC a gente quer proibir o abuso do poder de autoridade, que muitas vezes, até para aparecer, coloca as pessoas na lata de lixo e depois a pessoa é inocentada. O professor Alberto Pereira, ele é professor de Educação Física e é o diretor e criador da Casa da Capoeira de Bauru. Então ele pergunta: deputado, qual a sua posição quanto à greve geral para o dia 11 de julho, marcada pelos sindicatos, engrossando este movimento nacional? Primeiro, saudar o nosso professor Alberto Pereira. Você falou da capoeira, eu sou um dos defensores da capoeira como cultura e sonho que um dia nas Olimpíadas a capoeira seja também um marco nas competições, coisa genuinamente brasileira, com grandes raízes africanas, sobretudo capoeira de Angola e outras mais. Estou muito próximo e à disposição, professor. Olha, no dia 11 não está programada a greve geral, está programada uma manifestação. A manifestação ela vai ocorrer aqui mesmo, Bauru, o pessoal está se programando, vai fazer aqui, talvez vá para São Paulo, mas são manifestações. E eu acho que essa manifestação ela é importante, porque vai colocar lá pontos do cotidiano dos direitos dos trabalhadores. Qual é a pauta? Fim do fator previdenciário, que tem prejudicado os aposentandos desse país, não é? A luta pela educação, 10% do PIB para a educação,
a luta contra esse mecanismo perverso da terceirização, entre outros projetos que estão colocados na ordem do dia. Nós temos que não somente acompanhar, como, se possível, participar deste grande movimento cívico. E não é para concorrer com os manifestantes. Aliás, seria bom que os jovens fossem juntos também, aí seria um mundo bonito de unidade entre essa juventude e todos que participam dessa luta. O jornalista Carlos Martins, ele manda um abraço para você e para mim. Aí ele fala: Vicentinho, estudei com você na Uniban em São Paulo, nos 2 primeiros anos de Direito. Eu gostaria de saber se não está na hora de nós reavalizarmos o sistema republicano brasileiro. Não seria a hora de um plebiscito para que o povo possa escolher o sistema mais adequado para o Brasil? Primeiro, saudar o Carlos Martins, meu colega. Olha só que maravilha. Um abraço, professor e querido amigo Carlos Martins. A discussão sobre a forma de ser do Estado brasileiro, do povo brasileiro, ela tem que ser sempre uma discussão permanente. Nós já tivemos um plebiscito, vocês se lembram disso, eu perdi na minha concepção, porque eu defendia o parlamentarismo, ganhou o presidencialismo. Agora a presidenta Dilma sugere um plebiscito para discutir vários aspectos da vida nacional, reforma política, entre outras questões mais. Eu concordo plenamente que nós devemos realizar esse plebiscito, porque chega uma hora que o povo, que é soberano, é que tem que gritar mais alto. E a diferença do plebiscito para o referendo, que no começo era o referendo, é que o plebiscito indica caminhos e propõe. O referendo só referendaria ou não. Então nós estamos defendendo o plebiscito. Caro um plebiscito, você viu? Olha, como também fica caro as eleições, claro. Tá certo? Inclusive, neste plebiscito, nós estamos propondo o fim do financiamento privado de campanha, que o Estado assegure as eleições iguais para todo mundo. Eu quero estar numa campanha e que não precisa estar lá no assentamento, se eu estiver no assentamento pedindo voto, que o Maluf vai lá, que o Tiririca vai lá na porta de uma fábrica, em condição de igualdade, em condições financeiras iguais. Então, nesse plebiscito vai estar colocada essa proposta também. Mas eu não sei, seria ótimo, isso em tese é ótimo. Mas às vezes você tendo o financiamento do governo, os grupos privados vão ficar por baixo do pano apoiando do mesmo jeito. Pois é, mas aí é uma ilegalidade que tem que ser punida de maneira perversa e radical. É claro que você não consegue combater a corrupção de todas as formas, mas se definindo em lei, aí você consegue caçar aqueles, por exemplo, na Holanda, mesmo na Alemanha, na Dinamarca. O que acontece, professor? Eu sou candidato, o senhor é candidato. Se o senhor tiver uma campanha maior do que a minha, a sociedade tem o direito de questionar por que a sua campanha é maior do que a dele. Nós queremos chegar um dia nesse estágio, para todo mundo aparecer, todo mundo ser igual, e ali valer as ideias. É para onde a gente quer caminhar. Em tese seria realmente... É um sonho. Vamos ver. Mas vamos se ver a gente não sonhar, né, professor? Claro, sem dúvida. E também, professor, desculpe, professor e caro telespectador, a existência do plebiscito é porque está se dizendo exatamente aquilo que a juventude diz. Está se dizendo o seguinte: esses que aí estão não me representam mais. Então é preciso que o Estado ouça a sociedade para poder representar. O Orlando da Vila Falcão, ele faz uma pergunta para você. É um tema que você faria um programa contra ele, procura ser breve. Ele quer saber, na sua opinião, o que aconteceu com o Mensalão? Foi um erro que tem que ser perdoado? Ele fala que aconteceu com o julgamento do Mensalão. É um erro que tem que ser perdoado, que deve ser perdoado? Bom, então eu vou falar de 2 erros. Né? O primeiro erro, essa história da contribuição informal, foi um erro que tem que ser corrigido para todos nós. Segundo, o erro do Mensalão, o erro do julgamento, não sei se tem que ser perdoado. Eu sei que já está todo mundo preparado para recorrer à Corte Internacional. Porque eu não posso desconfiar do senhor e por desconfiar lhe condenar. Claro. Eu tenho que ter prova. E no caso dos julgados, muitos casos dele não tem prova nenhuma. E, portanto, é preciso que reconhecer que aí tem erros e teve muita influência da própria grande mídia. Vamos aguardar os acontecimentos. O Luiz Tadeu é do Jardim Petrópolis, é um ex-paraquedista, o Luiz Tadeu.
e depois trabalhou em São Paulo. Eu fui sindicalizado pelo Vicentinho como metalúrgico, quando ele foi presidente do sindicato. Hoje eu recebi uma informação de que o deputado é dono do bairro Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Eu pergunto, é verdade, deputado? Luiz Tadeu, meu amigo, primeiro um abraço para Orlando que eu não mandei. E para Luiz Tadeu, que eu sindicalizei, Luiz Tadeu, eu dou risada, porque você se lembra quando diziam que o Lula tinha uma casa no Morumbi? E a gente respondia assim com raiva, ele não só tem uma casa no Morumbi, como nós fizemos um túnel de São Bernardo até chegar ao Morumbi para ninguém ver. Mas era o maior comentário que o Lula tinha uma casa no Morumbi. E nunca teve, coitado, de uma casa no Morumbi. Luiz Tadeu, irmão, eu sou a mesma pessoa que você conheceu antes. Sempre a mesma pessoa. O meu patrimônio está declarado. Eu tenho um apartamento, que é o único bem que eu tenho, e uma caminhonete C10 de 2009, que são os únicos bens que eu tenho, meu em particular. E os meus filhos não têm nada, não passei nada para o nome dos meus filhos. E no Riacho Grande eu tenho um carinho danado pelo Riacho Grande, mas eu moro no Baeta Neves, na rua Angatuba, número 26, e convivo com a minha comunidade lá. Ser dono de um bairro é danado, né? O Pedro Valentim você conhece? Pedro Valentim, o nome não me é estranho. Pedro Valentim é um afrodescendente, é um líder. Sim, um abraço aqui ao querido amigo Pedro Valentim, muito carinho, viu? Então ele fala aqui, ó. Professor Duda, parabenizo a boa entrevista com o deputado federal Vicentinho do PT. E aproveito a imensa audiência do Enfoque Regional para divulgar que estaremos hoje usando a palavra por 10 minutos na Câmara Municipal de Bauru, representando o Conselho, ele é presidente do Conselho de Usuários do Transporte Coletivo Urbano de Bauru. Então hoje é ligado na TV Prevê, que transmite a sessão direta da Câmara, vocês vão ver o famoso Pedro Valentim. E eu quero, inclusive, Pedro Valentim, vou ter o prazer. Ele é assessor do Zico. Do Zico Prado, meu companheiro, isso mesmo. Pedro, aliás, eu entrevistei o Zico aqui, que caboclo simpático. Cabra bom, meu companheiro, meu grande parceiro. O Zico também é um cara extremamente simpático. O Zico também é um companheiro que vem da terra, é um trabalhador rural, um deputado querido, fez um projeto bonito, que é o projeto que obriga as empresas a lavarem as roupas dos operários, sobretudo empresas químicas, para não levar contaminação para casa. O Zico é daqui da região de Santa Fé. Exatamente, eu tenho uma grande parceria com o Zico. Eu vou me encontrar com o meu querido companheiro Pedro Valentim, que eu vou estar na Câmara também daqui a pouco. E Pedro, por favor, Pedro, defenda aí junto com a Câmara aquele meu projeto de lei, você que lida com transporte, que é aquele meu projeto de lei que proíbe o motorista de ônibus de ser motorista e cobrador ao mesmo tempo. Está para ser votado no plenário. Eu acho, sabe o que eu acho? Até para dar mais... Eu acho um absurdo isso. Até para segurança. Sim. Seria melhor, quer dizer, o motorista seria... O cobrador seria uma segunda pessoa dentro do ônibus. Sim. Que já dificultaria os assaltos a ônibus, né? Professor, assalto a ônibus, assédio... Eu sou a favor atrás também, dos ônibus, droga. Vocês viram no Rio de Janeiro recentemente, quando numa confusão entre o passageiro e o motorista, o ônibus virou, morreram 7 pessoas. Ora, o motorista, ele não pode telefonar, ele não pode falar ao passageiro, mas é obrigado a cobrar, dar troco e chegar na hora. Então esse projeto é de extrema importância, eu queria contar com o apoio dos motoristas, mandando carta para os deputados e de todo mundo, porque é um projeto que vai ser bom. Vai ser dignidade para o motorista, vai ser emprego para o cobrador, que vai, não é somente cobrar o cobrador, ele ajuda a pessoa com deficiência, ele dá uma informação, vai ser segurança para o passageiro e, por que não, tranquilidade para o empresário, porque sabe que sua empresa estará agindo muito bem. E nós já temos exemplos. Sorocaba, por exemplo, é proibido mandar embora cobrador. Agora mesmo houve um acordo entre prefeito, empresas e sindicato. Guarulhos, o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, ao renovar as contratações, falou, só renova se vier cobrador junto. Gerou mais de 1.200 empregos. As empresas não vão quebrar por isso. Aqui em Bauru tem 500 motoristas. Teoricamente seriam 500 cobradores. 500 cobradores, exatamente. 500 famílias. E o motorista fica estressado, né? O pessoal adoece demais. Eu sei que hoje, lamentavelmente, tem que mudar nas empresas de serviço essa burrice de
cobrar a previdência em cima da folha de pagamento. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Quer dizer, se um motorista de ônibus ganha 1.000, ele custa mais 1.000 para a empresa de ônibus. Eu acho isso um verdadeiro absurdo a tributação no Brasil. Quer dizer, dobra o custo na folha. Mas eu acho que até num país de tanta violência, um cobrador seria mais um motivo para ter mais segurança no ônibus. Já tem uma lei estadual que proíbe o motorista de ônibus dirigir e cobrar. Tem já? Lei estadual. Então nós vamos fazer uma lei federal, se Deus quiser. Agora, que absurdo essa contribuição, cobrar a previdência em cima da folha de pagamento. Né? Eu acho que neste caso a gente deveria muito, você tem razão, professor, nós temos que discutir muito a questão dos tributos. Porque, primeiro, a sociedade deve entender que qualquer sociedade livre, ela tem que pagar imposto, não tem jeito. Lógico. O que nós queremos é o resultado desse imposto aonde ser aplicado. Eu tenho muitos projetos, inclusive, que reduzem impostos. Mas o governo, Vicentinho, para micro, pequena empresa, enfim. ajudou tudo quanto é tipo de empresa, menos as de serviço, viu? Que é a que mais gera emprego, né? E a contribuição é em cima da folha de pagamento. Se o empregado ganha 2.000, ele custa 4 para a empresa. Eu acho que esse custo tem que ser muito bem discutido. É claro que também no caso do Brasil, o salário é muito baixo comparado com os países que o Brasil se relaciona, os países mais avançados. Mas é o debate sobre a reforma previdenciária. Eu acho todo mundo fala que vai fazer. A reforma tributária, tributária, que lá está parada, mas eu estou muito à disposição e quem quiser fazer sugestão, eu estou também à disposição. Infelizmente já estamos com quase 1 hora de programa. Mais alguma coisa? Pessoal, apenas agradecer a oportunidade. Eu estou aqui cumprindo uma agenda que venho desde Barra Bonita, em onde eu me encontrei com mais de 1.000 pescadores para discutir um projeto para a rede pesqueira nesse país, para a pesca. Tenho um bom contato no Ministério da Pesca para ajudar o nosso povo. Levei esses dias 8 prefeitos a falar com o ministro. Depois me encontrei com os trabalhadores têxteis lá em Piraju e com o nosso companheiro Carlinhos. Depois vim para a Pederneira, participei dessa inauguração, né? Hoje eu vou ter que me encontrar com o nosso prefeito, vamos almoçar com o prefeito agora, e também com o Joseph e o Paulinho, que são dos Correios, diretores dos Correios. Vou à TV Câmara, vou à Câmara e vou participar de um diálogo lá com os vereadores, depois vou para Bariri, vou visitar a nossa prefeita, vou no Quilombo, e à tarde eu venho para receber esta homenagem. Você já conhece o Quilombo ou não? Eu conheço muitos quilombos, o de Bariri ainda não. Mas conheço muitos. Eu sou, inclusive, presidente da Frente Parlamentar dos Quilombos. Eu criei essa frente. Beleza. Vicente, prazer te receber aqui. Prazer, sempre que vier a Bauru, a TV Prevê está aberta para você apresentar tudo aquilo que você pensa e as coisas que você acredita no Brasil. Muito obrigado, estimado doutor professor Duda, pelo carinho, pela recepção, pelo respeito. Obrigado, telespectador. Obrigado. Bom, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Hoje à noite, o deputado Vicentinho recebe o título de cidadão da querida Pederneiras. Manda um abraço lá pro Celso Costa, na hora que você estiver lá, viu? Tá bom. Manda um abraço pro jovem Celso Costa, jovem advogado. E também quero dizer, pessoal, que esse reconhecimento me honra muito. Mas também quero dizer que eu ajudo muito Bauru, como também ajudo Duartina e outras cidades da região, com verbas e com projetos sociais. Um abraço. Eu agradeço a sua audiência. Que vitória do Brasil ontem, né? Ontem, foi. Quem dançou foram a Espanha. Que partida maravilhosa. O Filipão só não dá certo no Parmeira, no meu verdade. Time, o Parmeira enterra até Jesus Cristo se botar lá de técnico, viu? Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.